que eu acho mais interessante em Deus é que quem trata com a gente é Ele. O amor dele é de fato e de verdade tão constrangedor e tão zeloso a ponto de nós estarmos precisando de um conserto, estarmos sim precisando de um aperto, de um moinho para chegar no caminho que Ele quer, mas ainda assim Ele não permite que o inimigo nos toque. Ele não permite que o maligno faça o que quer com a gente. Ele pode até permitir que o nosso opositor, que o nosso adversário faça alguma coisa, mas nas diretrizes dele, no limite dele, como fez com Jó. Porque Satanás chegou diante de Deus para falar de Jó e pediu permissão para tocar no que Jó tinha. Aí Deus permitiu, porém, nos limites de Deus, na alma dele tu não toca. Na vida dele tu não toca. E é isso que eu acho interessante. É isso que eu acho constrangedor. Eu preciso falar rasgado porque a gente não é criança. Não tem nenhuma criança mimizenta aqui. A gente sabe que a gente precisa sim ser tratado por Deus. A gente sabe que a gente precisa sim que o nosso caráter esteja alinhado ao caráter de Deus. Que a gente ande da forma que Ele quer. E tem tanta coisa em nós que precisa ser mudada, retirada, moldada e aperfeiçoada que a gente precisa sim de alguns desertos, de alguns momentos de provação para que a gente seja aperfeiçoado. Porque se precisa escorrer de nós um azeite, quer dizer que a gente precisa passar pela prensa. Isso é assunto de esmagados. Quem foi esmagados e hoje está portando uma promessa sabe do que é que eu estou falando. Pega a tua Bíblia, a Bíblia de papel, que é um privilégio que nós temos. Gênesis, mais uma vez, capítulo 31 e o versículo 23 e 24, que diz: reuniu um grupo de parentes e saiu em perseguição a Jacó. 7 dias depois, o alcançou. Isso aqui está falando de Labão, na região montanhosa de Gileade, o 24. Na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho a Labão, o arameu, e dito a ele: estou avisando, deixe Jacó em paz. E é aí que entra aquela frase que eu te disse quando o vídeo começou. É o próprio Deus quem trata com a gente. Porque Jacó pegou tudo que ele tinha seguindo uma ordem de Deus e voltou para a casa do seu pai, para a terra do seu pai, com as suas mulheres, com os seus filhos e com tudo que ele tinha. Labão veio perceber a fuga de Jacó 3 dias depois, juntou todo um povo e disse: agora a gente vai atrás dele. E só o Senhor sabia a intenção do coração de Labão. 7 dias de viagem para Labão achar Jacó. No 6º dia de viagem, foi Deus quem achou ele. E eu acho isso tremendo. E a expressão achou não é que Deus perdeu Labão de vista, não. É o sentido de Deus decidiu se revelar a Labão. 6 dias de viagem, um dia antes de ele se encontrar com Jacó. Só o Senhor sabia o que estava na mente de Labão acerca do que faria com Jacó quando o encontrasse. Aí o Deus que se antecipa se encontra com o adversário de Jacó e diz: deixe Jacó em paz. Eu vejo o cuidado de Deus de uma maneira tão tremenda, porque Gênesis 28, versículo 15, que a gente tá nessa promessa desde que o Portadores de Promessa começou. O Senhor disse a Jacó: eis que eu estou contigo e te guardarei. A versão transformadora diz: e te protegerei. É o próprio Deus que se encarrega em parar os nossos opositores. E o mesmo Deus que se encarrega em parar o nosso opositor nos encontra para nos transformar e nos alinhar à sua maneira e ao seu modo. Existia uma promessa de Deus sobre a vida de Jacó quando o Senhor disse a ele: eu vou te proteger, eu vou te guardar. Em outras versões, como na King James, fala: e eu te guardarei. No hebraico original, a palavra traduzida guardarei é chamar. E eu achei isso maravilhoso. Chamar significa guardar, proteger, vigiar atentamente ou cuidar com zelo. É um cuidado pessoal, sabe?
Não é algo que eu olho e tiro a vista, não. É algo que eu estou olhando fixamente. É o Senhor dizendo assim: Jacó, eu estou contigo e os meus olhos estão olhando fixamente para você. Lembrando que nós estamos falando de um Deus que não dorme porque ele não tem pálpebras. De um Deus que diz assim: descanse. Você pode descansar porque eu estou cuidando de você. É um Deus que diz assim: Jacó, eu sou o teu chamar. Eu sou o teu cuidado pessoal. Eu sou a tua vigilância. É o Deus que diz assim: eu falo e cumpro, Jacó. Ainda que tu seja infiel, eu permaneço fiel. Ainda que um dia ou outro tu acorde pensando que a promessa caiu por terra, eu permaneço fiel. É um Deus que se responsabiliza, é o nosso chamar. E que bom que nós temos a Ele. A palavra chamar é o mesmo termo usado lá em Gênesis capítulo 3, quando o Senhor fala acerca de guardar a entrada do jardim. É a mesma expressão usada lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, quando fala sobre a aliança. É um cuidado constante. Seria ingênuo pensar que o Deus que garantiu o seu chamar, o seu cuidado, o seu zelo, a sua vigilância sobre a vida de Jacó, seria ingênuo pensar que ele não o protegeria de Labão. 6 dias de viagem, isso é tremendo. 7 dias de viagem, no 6º dia, como uma amiga minha disse, aos 45 do segundo tempo, ele apareceu para Labão e disse: deixe Jacó em paz. A Bíblia diz que Labão alcançou Jacó, mas ele alcançou Jacó para selar um acordo de paz. Ele não fez mais o que ele tinha pensado em fazer. Ele não intentou mal contra Jacó, porque o Deus que se antecipa encontrou ele. Eu preciso te dizer que Deus vai nos encontrar para nos tratar, mas debaixo da palavra dele, ele não permite que o mal nos toque. Ele não permite que Labão faça o que quer. Ele não permite que o maligno pinte o 7 e desenhe o 8 na nossa vida. Ele não permite, e fique certo. Nós seremos tratados sim, seremos tratados por ele. Nós precisamos parar de usar a expressão: o inimigo fez isso. O inimigo não tem poder sobre nós. Eu quero que você me diga diante de quem está a sua vida e por que você está dizendo que é o inimigo quem está fazendo. Porque se deu certo, foi Deus. Se deu errado, foi Deus também. Foi ele quem permitiu que algo desse errado, porque ele tem algo maior. Ele quer me ensinar algo através daquilo que deu errado. Se tô na bonança, é Deus. Se tá faltando, é o Senhor querendo me ensinar alguma coisa. Que me falte tudo menos a presença, porque quando o salmista diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não está dizendo que vai me faltar dificuldade, não. Ele é quem não me falta. Se ele não me faltar, eu não preciso de mais nada. Eu preciso mais do provedor do que da provisão, tu entende? Eu quero que tu fixe isso no teu coração. Jacó ainda precisava ser tratado, mas quem trata com o crente é o Senhor dele. Isso é assunto do próximo Portadores de uma Promessa. Nós estamos nas rodas do oleiro e ele faz com a gente o que ele quer. Ativa as notificações. O Senhor está tratando com a gente. Nós somos portadores de uma promessa. Promessa essa que é maior do que a nossa força, do que é maior do que a nossa capacidade. E por isso que eu te digo que é o próprio Deus quem se encarrega de proteger o que ele disse. É o nosso chamar, é o nosso cuidado, é o nosso vigiar atento. Que privilégio nós temos.